Durante muitos anos trabalhando com ayahuasca, ajudando e observando o processo das pessoas e aprendendo diretamente com lideranças indígenas que utilizam essas medicinas, eu aprendi sobre vários erros que podem ser evitados, mas que quando os cometemos, mudam totalmente a forma da nossa experiência, sendo a diferença entre uma experiência profunda de transformação e de expansão de consciência e uma experiência de desconforto, de dor e sofrimento. Por isso, no vídeo de hoje, eu separei os 10 maiores erros que as pessoas que bebem ayahuasca cometem ao beber essa medicina e que você não quer errar. Por isso, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui falamos sobre ayahuasca, xamanismo, espiritualidade, de uma forma profunda e simples de entender. E bora para o primeiro erro. E o primeiro erro acontece quando você acha que a cerimônia, o ritual, começa somente quando você bebe o primeiro copinho de ayahuasca. Os pajés, eles sempre falam de uma preparação antes de participar da cerimônia. E essa preparação, ela já faz parte da cerimônia. E muitas pessoas se descuidam referente a essa preparação. Não cuidam do mental, não cuidam do emocional, não cuidam da alimentação, não cuidam do descanso. E quando chega no dia da cerimônia, estão com medo, estão ansiosas, fazendo com que esse estado interno com que elas chegam possa alterar o resultado da experiência. E os pajés chamam esse preparo de dieta, onde você cumpre uma série de restrições para preservar a sua energia, para você estar em estado adequado para beber a medicina, que exige muita energia, não só física, mas psicológica, emocional. Então, se você está bem preparado, isso facilita muito o processo. Eu já falei aqui em alguns vídeos no canal sobre como se preparar de uma boa maneira para a experiência com a ayahuasca. Então dá uma olhadinha e pega essas informações. E hoje sabemos, inclusive pela psicologia, que a forma com que entramos em uma experiência influencia muito na forma como a vivemos. Por exemplo, se você chega com muita ansiedade, é natural que você interprete muitas sensações como ameaça. E se você chega mais tranquilo, você tende a vivenciar a experiência com mais abertura, com mais consciência, com mais coerência, com mais sentido, com mais presença. Por isso, uma cerimônia não começa apenas no momento que você bebe a medicina. Ela começa na forma que você vive os dias que antecedem essa experiência. E isso nos leva diretamente ao erro número 2, que é criar expectativa demais referente à experiência. Então muitas pessoas buscam sobre relatos de experiências aqui na internet, leem os comentários das experiências das pessoas e criam uma série de expectativas sobre aquilo que vai acontecer, esperando ter visões, esperando conversar com alguém que já fez a passagem, esperando descobrir o que ela foi em outra vida. O problema é que a consciência não funciona assim. Assim como a medicina não funciona da forma que a gente quer, mas simplesmente da forma que é. Porque não faz sentido buscar uma experiência igual à experiência das outras pessoas. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa está num momento de vida diferente. E muitas vezes eu já conversei com pessoas que saíram frustradas de uma cerimônia porque a cerimônia não respondeu às suas expectativas. Mas conversando um pouquinho mais com elas, elas começavam a compreender que sua experiência trouxe lições importantes sobre a sua vida e sobre si mesmo. E muitas vezes, nem sempre aquilo que mais muda a nossa vida, que a transforma, vai ser necessariamente aquilo que nos impressiona mais durante uma cerimônia. Por isso eu sempre digo, leve para a cerimônia uma intenção, mas não leve expectativas. Simplesmente esteja aberto e se permita a experiência acontecer da forma que ela tem que acontecer. E quando a pessoa não se prepara de uma forma adequada, quando ela chega
ansiosa, quando ela chega com muitas expectativas para a experiência, ela cai justamente no terceiro erro, que é tentar controlar a experiência. E esse é um dos erros piores que você pode cometer. E existe um momento na cerimônia que a pessoa ela começa a sentir que a medicina começou a agir no organismo dela. E é natural que sintamos um pouco de insegurança nesse momento. Esse é o famoso ponto X que eu comento aqui nos vídeos. O problema acontece quando a pessoa ela começa a tentar controlar tudo aquilo que ela está sentindo nesse momento. Geralmente a pessoa pensa, vixe, isso está ficando forte. Será que eu vou dar conta disso tudo? Tem como fazer isso parar? E eu sempre digo, a ayahuasca não tem botão de desliga. Quando a força chega, aperta o cinto de segurança, fica firme e vamos lá. Agora, quanto mais você tenta controlar a experiência, mais cansativa, mais desconfortável ela pode se tornar. É como nadar contra a correnteza. Você vai se cansar, até o momento que você se solta, relaxa e simplesmente boia, e deixa que a correnteza te leve para a beira da praia, para a segurança. Esse é o segredo da força. E hoje sabemos que quando interpretamos uma situação de ameaça, o nosso sistema nervoso ele entra em sistema de alerta. E nisso o corpo ele fica mais tenso, mais rígido. A respiração acelera, a mente pode ficar bagunçada, agitada, o seu corpo libera adrenalina, mas tudo isso você mesmo está causando. E isso pode aumentar ainda mais a sensação de desconforto. Por isso, em vez de lutar contra a sensação de desconforto naquele momento, procure se acalmar, procure se concentrar na respiração, procure se concentrar nas músicas. Use as músicas, use o ambiente para te ajudar naquele momento, sabendo que existem pessoas experientes ali, prontas para te apoiar naquilo que você precisar, que você não está sozinha. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos é que existe uma diferença muito grande entre sentir medo e alimentar o medo. O medo é uma sensação humana, mas quando começamos a criar histórias em cima do medo, o sofrimento ele costuma ampliar. Por isso, sempre que sentir essas sensações, quando a força está chegando, aquela alteração nos sentidos, sentir a energia, a força da medicina percorrendo o seu organismo, siga essas dicas muito simples. Concentra na respiração, se acalma, se concentra nas músicas. Isso vai te ajudar muito. Utilize as músicas, utilize a respiração para te trazer centramento, te trazer ancoramento durante a experiência, no momento necessário. Confie na medicina, ela é uma medicina inteligente e te conhece, sabe até onde você pode ir. Ela com certeza vai te mostrar coisas incríveis sobre você. E isso costuma ajudar muito mais do que tentar simplesmente controlar aquilo que está acontecendo. E quando chegamos despreparados para a cerimônia, com muita expectativa, ansiedade, isso facilmente nos leva ao quarto erro, que é interpretar a experiência de forma literal. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa não conhece a sua própria psicologia interna. E quando a gente não conhece ou conhece de forma superficial a nossa psique, é muito fácil de cometer esse erro, de querer dar sentido às coisas, de querer trazer significado às coisas que experimentamos, às sensações, as visões, e também de interpretá-las de uma forma literal. Então a nossa mente ela sempre quer explicar as coisas. Por exemplo, você viu uma cobra. Na hora sua mente ela já vai querer interpretar aquilo. Ah, essa cobra significa que eu sou um grande curandeiro. Ah, essa cobra significa que eu estou em um processo de transformação. Ah, essa cobra significa que eu estou curando coisas profundas. Essa mesma visão, ela pode ter vários significados diferentes para cada pessoa. E é natural que o sentido das coisas que vivemos e sentimos em uma cerimônia de ayahuasca venha com o tempo.
e não imediatamente. Elas demoram um tempo para maturar em nós, para que elas façam sentido para nós. E o tempo é muito importante para trazer o sentido correto das nossas experiências. Deixa que o tempo e o processo de integração realize isso naturalmente por você, sem nenhum esforço. Simplesmente isso vai se encaixando dentro de você. E eu vou trazer aqui um relato para simplificar, né? Um exemplo. Tinha uma moça que veio, eu percebi que ela estava ansiosa, estava curiosa antes da experiência, estava inquieta, e beleza, conversamos, tudo, ela deu uma acalmada, e eu, como sempre, dou uma palestra, explicando, tirando as dúvidas, e começou o ritual. Servi o primeiro copinho, depois eu perguntei, e aí, como é que você tá? Né? A gente sempre pergunta para saber mais ou menos ali a quantidade. Ela falou, não senti nada, tô bem, mas eu reparei que ela ficou o tempo todo com o olho aberto, olhando para as outras pessoas. A gente sempre pede para você fechar o olho como um processo meditativo, né? A intenção é você mergulhar dentro de você. E ela ficou a primeira parte da cerimônia muito inquieta. Na segunda parte, eu servi mais um tanto de medicina, um tanto seguro para ela. Era a primeira vez dela. E aí chegou a força, com ela despreparada. E aí ela ficou mais inquieta ainda. Depois de um tempo, ela veio em mim pedindo ajuda. Tô precisando de ajuda, eu tô vendo a minha mãe, eu vi minha mãe aqui numa maca, indo para UTI. Eu preciso ligar para ela imediatamente, tá acontecendo isso, que ela vai morrer. Olha como é que a mente é. Eu observando que ela estava na força, eu falei, olha, fica tranquila, me dá o telefone aqui, o número da sua mãe, que eu vou ligar para ela. Você fica aqui sentada e você vai perceber que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Ela ficou procurando no celular na força, eu fiz isso para ela se acalmar um pouco. Ficou procurando no celular dela ali o contato da mãe, só que não tinha, não existia. E eu fiquei esperando ali um pouquinho, eu falei, vamos fazer assim. Quando eu percebi que ela não encontrou, eu falei, vamos fazer assim, espera um pouquinho, deixa o efeito, a força passar um pouco, baixar um pouco, depois a gente vê como é que faz. Saiba que tá tudo bem, que isso é normal, todas essas sensações que você tá sentindo. E depois de uns 15 minutos mais ou menos, a força, ela entrou num processo ali mais profundo, ela chorou, e eu acompanhando ali todo o processo, cuidando dela. A força foi baixando depois de uns 15 minutos. Aí a gente esperou mais um pouquinho, mais uns 15 minutos, ela já estava mais normal ali, né? Já tinha saído o excesso da força, ela estava mais tranquila, mais nela. E aí eu falei, agora que você está melhor, procura com calma e se você quiser, tenta ligar lá para sua mãe. Ela procurando ali, e olha como é que a mente é, né? Ela lembrou que a mãe dela tinha falecido há cerca de 4 anos atrás e que a mente dela tinha criado essa urgência, tinha bagunçado a experiência. Ela falou que simplesmente viu a mãe dela e a mente dela começou a criar todo um enredo, uma história, onde ela foi alimentando aquela história, a chegar a um ponto dela interpretar que a mãe dela estava morrendo. E isso acontece muito facilmente. Depois, conversando com ela no término, ela se acalmou, a gente continuou a cerimônia. Quando terminou, eu conversei um pouco com ela. E ela comentou depois que ela se desarmou e deixou a experiência fluir. E aí ela começou a lembrar de vários momentos com a mãe dela, momentos bonitos, momentos onde ela discutiu com a mãe, momentos onde ela teve raiva da mãe e momentos onde ela chegou a negar a própria mãe. Então, nesse trabalho todo interno, ela conseguiu perdoar a si mesma e perdoar a relação com a mãe. Olha só como a medicina trabalha. Então, muitas vezes, as pessoas relatam experiências de luto, de passagem da vida, e muitas vezes isso não é literal, a maioria das vezes, né? Muitas pessoas, eu já perdi as contas de pessoas falando, olha, Mário, eu vou morrer daqui 1 ano, eu vou pegar uma doença e não sei o quê, e tudo isso.
E eu nunca vi isso acontecer, em mais de 20 anos que eu bebo ayahuasca, né? Então nunca é literal. A ayahuasca ela é muito mais onírica, muito mais subjetiva. Muitas vezes essas experiências de luto, de perda de alguém, de um ente querido, até mesmo de você, muitas vezes é a medicina te mostrando como a vida é importante, como a vida é bonita para a gente desprezar ela dessa forma, para a gente tratar a vida como uma punição. Muitas vezes é no sentido da gente valorizar a vida, valorizar a importância das pessoas na nossa vida. Isso é muito importante porque é um erro muito comum que muitas pessoas cometem, né? E a medicina ela está ensinando exatamente o oposto, a você aprender a valorizar, porque a mente humana ela funciona por associações. Ela cria símbolos, ela cria formas, ela organiza memórias e mistura emoções, lembranças com conteúdos do inconsciente. Por isso, nem tudo que aparece em uma cerimônia deve ser entendido de forma literal. Por isso, tenha paciência com as interpretações que você faz. Algumas vão fazer sentido na mesma semana da cerimônia. Outras vão fazer sentido daqui meses e outras vão fazer sentido daqui anos. E algumas experiências talvez não precisem simplesmente ter sentido. E essa é a beleza da coisa. São experiências tão profundas que a nossa mente ela não consegue encontrar um quadrado, uma gaveta para ela. Ela sempre vai estar aberta e nós sempre vamos poder aprender com elas. E às vezes o mais importante não é entender o que aquela imagem significa, mas perceber o que ela despertou dentro de você. Às vezes essa resposta vale muito mais. E eu fiquei curioso aqui em saber se você já cometeu algum desses erros na cerimônia de ayahuasca e pedir para você deixar aqui nos comentários a sua experiência, como é que foi cometer alguns desses erros para fortalecer aqui nossa comunidade online e também ajudar a outras pessoas. Então deixa aqui seus comentários, que eu tô curioso para saber. E vamos lá, continuando aqui. Um erro também que muita gente comete, principalmente no início da caminhada com as medicinas, que é achar que a quantidade de ayahuasca vai te trazer uma experiência mais profunda, mas nem sempre é assim. Existe uma ideia de que se eu beber uma maior quantidade de medicina, maior vai ser minha expansão de consciência, minha experiência vai ser mais profunda, e pode ser assim também, mas nem sempre acontece isso. A gente tem que entender que cada organismo é diferente, cada pessoa é diferente, como eu disse antes. Cada pessoa tem uma história pessoal, cada pessoa tem uma sensibilidade, tem uma energia, uma consciência. E é natural que cada pessoa precisa de uma quantidade. E somente o tempo de caminhada com as medicinas que a gente vai aprender qual é o nosso tanto certo para que a gente tenha uma boa experiência. Com a ayahuasca a gente aprende rápido que às vezes um fiozinho de cabelo a mais, um dedinho a mais de medicina vai te trazer um trabalhão muitas vezes desnecessário e que você pode não dar conta daquilo que a força vai abrindo, as camadas que a medicina vai abrindo da sua psique, da sua energia, das suas emoções. Sendo que uma quantidade um pouquinho menor também pode fazer com que você não atinja aquilo que você deveria atingir em uma cerimônia. Então, eu sempre digo assim, beba o tanto que você sente no momento que a medicina é servida. Vai vir uma sensação interna da quantidade exata que é para ser bebida naquele momento. Confia nessa intuição, porque se você tiver medo, você não vai alcançar aquilo que você deveria alcançar. E se você tiver excesso de confiança, pode ser que você não dê conta do que a medicina vai abrir. Então esse toque é muito importante. É muito importante entender que não é só beber ayahuasca, a gente bebe ayahuasca para um objetivo, que é entrar na força. Algumas pessoas vão precisar de menos quantidade para entrar na força. Outras pessoas vão precisar de um pouco mais para entrar na força. Mas o ponto é sempre entrar na força, independente da quantidade que você toma, e entender que a cerimônia não se trata de uma competição para ver quem toma mais medicina, quem aguenta mais, ou um teste de sobrevivência.
O objetivo nunca é sofrer. O objetivo é ter uma experiência consciente, entrar na força de uma forma que você possa acompanhar a experiência de forma clara, de forma consciente. E se você não sabe a sua quantidade ideal, tenha paciência. Confia nos dirigentes da cerimônia. Eles vão te ajudar a ter uma experiência segura, que seja boa para você. E com o tempo você vai descobrindo a sua quantidade ideal, porque esse que é o objetivo, você saber o seu tanto para você ter uma experiência boa, segura, de luz, de controle, de confiança. E agora vamos entrando aqui nos erros depois da cerimônia que a gente comete. E tem um aqui que é muito importante de você saber, que é tomar decisões importantes logo depois da cerimônia. E talvez esse seja um dos assuntos mais delicados aqui do vídeo. Ao longo dos anos eu já vi muitas pessoas dizerem: a ayahuasca me mandou eu me separar da minha esposa, do meu companheiro. A medicina disse que eu preciso vender o meu negócio. Eu tenho certeza que eu tenho que mudar de cidade, largar o meu emprego. E sempre que alguém diz algo assim, eu procuro conversar com calma. Porque existe uma grande diferença entre enxergar algo com mais clareza e tomar uma decisão por impulso. A medicina ela pode te revelar conflitos e situações difíceis que você já vinha vivendo há muito tempo. Pode te mostrar comportamentos que estão te fazendo sofrer e que você precisa mudar. Pode te trazer sentimentos que estavam escondidos dentro de você. Mas isso não significa que toda a percepção deve virar uma decisão no dia seguinte. E a integração é esse momento após a cerimônia, onde temos esse tempo para organizar todas essas informações. Porque, na verdade, o que a medicina nos dá é novas perspectivas sobre a vida, sobre nós mesmos. Então é importante esperar esse tempo de maturamento emocional, maturamento psicológico, organização interna antes de tomar qualquer decisão. E imagina que quando a gente termina uma cerimônia, nós geralmente estamos profundamente emocionados pela experiência. E esse não é o melhor momento de tomar decisões. Se uma decisão for realmente boa, ela vai continuar sendo boa daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Então não tenha pressa de tomar decisões abruptamente. E observe como você se sente no decorrer dos dias após a cerimônia. Normalmente a clareza costuma ficar mais nítida quando as emoções se acalmam. Na minha experiência, as mudanças mais profundas raramente acontecem por impulso. Elas amadurecem. E existe um erro que muitas pessoas cometem sem perceber. E ele pode justamente impedir esse processo de amadurecimento. E é sobre isso que vamos conversar agora. Que é o erro número 7, achar que a ayahuasca resolve tudo sozinho. E esse é um erro que muitas pessoas cometem também. Às vezes alguém participa da cerimônia, tem insights profundos, compreensões maravilhosas sobre a vida e volta para casa acreditando que dali em diante tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. Mas alguns dias depois ela percebe que continua reagindo da mesma forma, continua seguindo os mesmos padrões, continua acontecendo as mesmas coisas. E então surge uma sensação de frustração. E ela não aparece porque a cerimônia foi ruim, de forma alguma. Ela aparece porque esperamos que a cerimônia faça um trabalho que pertença a nós. Uma cerimônia pode revelar um caminho, mostrar um comportamento, pode ajudar você a enxergar uma ferida que precisa da sua atenção. Mas quem transforma essa percepção em mudança é você. Se durante a cerimônia você percebeu que precisa, por exemplo, cuidar melhor da sua saúde, será necessário que você mude a sua rotina. Se você percebeu que precisa melhorar um relacionamento, não espere que ele vá melhorar por conta própria. Você que deverá mudar os padrões, mudar esses padrões de comportamento, de relação, de comunicação. Essa é a lição de casa. E ela compete a você trabalhar nisso. Percebe a diferença? A cerimônia pode ser o início dessa mudança, mas ela não substitui a própria mudança. E integrar significa trazer para a vida aquilo que foi compreendido durante a cerimônia. E isso acontece na segunda-feira depois da cerimônia.
durante a semana, durante os dias, durante a sua rotina. É ali que você põe em prática tudo aquilo que você aprendeu. É ali que o aprendizado realmente ganha forma e resultado na sua vida real. E eu vejo muitas pessoas simplesmente querendo pular esse tempo de integração, fazendo com que elas não tenham esse tempo de organização interna das informações. E esse é um erro muito comum, que é querer participar de cerimônias em sequências sem esse tempo de integração. E hoje eu vejo uma tendência acontecendo, que é sempre de estar buscando a próxima experiência. A pessoa termina uma experiência e poucos dias depois já está buscando a próxima. Não porque existe uma necessidade real, mas porque acredita que quanto mais experiências, mais rapidamente ela vai evoluir. E eu não entendo dessa forma. Não existe uma regra igual para todo mundo. Existem pessoas que participam de cerimônias com frequência e fazem isso de forma muito consciente, sem se atrapalhar no caminho. E o problema não é a quantidade de cerimônias, é aquilo que te motiva a isso. Se você está buscando outra cerimônia porque ainda não conseguiu viver aquilo que a anterior te mostrou, talvez o que esteja faltando não é mais uma cerimônia. Talvez te esteja faltando esse tempo de integrar. Muitas mudanças acontecem no dia seguinte, enquanto você trabalha, conversa com os amigos, tem a sua rotina normal, lida com situações que enfrentava da mesma maneira, e são nesses momentos que você percebe que realmente aprendeu alguma coisa. Por isso, não tenha pressa. A profundidade da caminhada não é medida pelo número de cerimônias realizadas. Ela aparece da forma que você vive entre uma cerimônia e outra. E se você chegou até aqui, isso significa que você gosta de conhecimento profundo. Mas calma que ainda não acabou, estamos chegando lá. E esse próximo erro é um erro muito importante e provavelmente você conhece pessoas assim, que é ficar pulando de centro em centro, buscando a experiência perfeita. E esse é um erro que eu tenho visto com muito mais frequência nos últimos anos, porque hoje em dia existe muita informação disponível sobre a ayahuasca, as cerimônias, e é muito fácil conhecer novas casas, novos dirigentes, novos centros ayahuasqueiros. E conhecer novas linhas pode ser muito enriquecedor, quando fazemos isso com discernimento. O problema é quando a pessoa começa a buscar outras casas, buscando o atalho, buscando um jeito mais fácil, buscando somente experiências lindas ou mais intensas. Porém, o que eu vou te falar aqui é muito importante de se entender. No início da caminhada é muito fácil a gente se encantar por esse caminho, se encantar pelas experiências. A gente chama dos encantos da medicina. E esse encantamento, ele dura mais ou menos 1 ano até 1 ano e meio. Depois de um certo período que a medicina te mostrou essas maravilhas, essas belezas, nós tendemos a entrar em processos mais profundos de cura. E esse é o caminho da cura, o caminho da raiz da medicina, onde você tem que ter coragem para mergulhar dentro de si, dentro das suas raízes mais profundas e chacoalhar elas, tirando tudo que não serve mais. Mas muitas pessoas, elas buscam somente essa fase bonita com a medicina, fazendo com que seja um buscador superficial, sem profundidade, buscando apenas mais uma experiência bonita, sem transformação. E quando a pessoa ela fica frequentando vários centros, vários espaços, ela não tem esse tempo de profundidade com a medicina, porque é ali que está o verdadeiro conhecimento da medicina, é nesse espaço de enraizamento. Então a pessoa ela tem medo de entrar e mergulhar dentro desse lugar e transformar aquilo que realmente tem que ser transformado, trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Então a pessoa ela fica só esperando experiências bonitas, de luz, de cores, de mandalas, de mirações, sem profundidade. E ela vai numa casa, no começo é tudo lindo e maravilhoso, mas daqui a pouco ela começa a entrar nesse processo mais profundo. E a sua mente começa a encontrar desculpas para não frequentar mais aquele lugar. Que os dirigentes são ruins, que a música não foi boa, que a ayahuasca não é boa. Então ela começa a encontrar desculpas, na verdade, para buscar outra casa. E na outra casa que ela chega, também, no começo é tudo lindo e maravilhoso, mas daqui a pouco continua o mesmo padrão, porque a medicina, ela vai te convidando a entrar nesse processo de
enraizamento, porque é ali que realmente está o ouro. Para você colher flor de lótus, você tem que meter a mão na lama, porque a flor de lótus ela nasce no barro, na lama, no lodo. Então a gente tem que ter coragem para isso. E isso só acontece quando você encontra um centro onde você sente afinidade, isso é muito importante, onde você se sente seguro e ali você cria uma relação com aquele centro, onde você vai entrar nessa profundidade com segurança. Claro que é importante a gente saber bem onde a gente vai, é importante a gente se sentir seguro, é importante a gente sentir afinidade com o lugar que a gente está frequentando. E isso também não impossibilita de você frequentar outras casas, outros centros. Eu mesmo, sempre que eu posso, eu gosto de visitar amigos que dirigem outras casas também. E é sempre muito bom. E lembrando aqui que existem casas muito sérias, de muita luz, muito respeito e responsabilidade com as medicinas, e existe muita bagunça. Então, procure com calma, procure com atenção, sempre entre em contato antes, pergunte sobre suas dúvidas, porque tem muita bagunça por aí também. E muito bem, calma que a gente já está acabando. Ainda tem mais um erro que é muito importante, que muitas pessoas cometem, e é importante você conhecer isso, que é muito simples, mas muito profundo também esse toque. O 10º erro, que é você contar a sua experiência para todo mundo. E esse erro acontece justamente quando termina a cerimônia. No dia seguinte, a gente teve uma experiência profundíssima, ainda existem coisas que estão se organizando dentro de nós. E esse momento precisa de integração, de reflexão, de calma. E muitas vezes a gente tende a sair contando para as pessoas, buscando novos significados, buscando resoluções. E muitas vezes isso é um erro, porque quando você comenta sobre uma experiência super profunda como a da ayahuasca, você também se abre para interpretações externas sobre aquela experiência subjetiva e pessoal. Então você comenta com um amigo sobre a sua experiência, aquele amigo vai dar a opinião dele. Ah, essa visão que você teve significa isso. Já um outro amigo vai dizer que significa outra coisa. Já outra pessoa vai dizer que teve uma experiência exatamente igual à sua. E sem perceber, a pessoa deixa de escutar a própria experiência e começa a enxergar a experiência pelos olhos dos outros. Por isso eu sempre gosto de orientar que você dê um pouco de tempo a si mesmo. Observe como aquela experiência continua trabalhando dentro de você ao longo dos próximos dias. E se sentir necessidade de conversar, converse com alguém com experiência, preparado para isso. Um dirigente da casa, um terapeuta que conheça esse universo, ou uma pessoa que saiba escutar sem querer interpretar você. Existe uma diferença entre buscar acolhimento e buscar respostas prontas. Mas na maioria das vezes as respostas elas amadurecem ao longo do tempo dentro de nós. E depois de conversar sobre esses 10 erros, talvez alguém pense: ah, então existe uma maneira certa de beber ayahuasca? Eu diria que não. Cada pessoa tem sua história, assim como cada caminhada é única. Mas existem atitudes que tornam essa experiência mais segura, mais proveitosa e com mais qualidade. E se eu pudesse resumir tudo o que conversamos aqui em poucas palavras, eu diria o seguinte: prepare-se com cuidado, não tenha pressa, não transforme tudo em uma verdade absoluta. Respeite seus limites, escolha um lugar sério para caminhar. Lembre-se de que a cerimônia não termina quando termina o ritual. Ela continua ecoando na forma que você vive nos dias seguintes, na forma como você trata as pessoas, na forma como você se cuida, como você cuida do seu corpo, na maneira como enfrenta os desafios. Porque no final das contas, a transformação real não acontece apenas em algumas horas de ritual. Ela acontece quando aquilo que você compreendeu começa a aparecer nas suas atitudes. E é isso que faz a diferença. E eu quero te trazer uma reflexão rápida aqui. Olhando as últimas cerimônias que você participou, o que realmente mudou na sua vida? Você se tornou realmente uma pessoa melhor, mais paciente, com mais empatia, mais calma,
mais presente, mais consciente, mais responsável pelas suas próprias escolhas, porque aqui é onde realmente conseguimos observar se a medicina realmente está dando frutos. E eu espero profundamente que esse vídeo tenha feito com que você olhe com mais consciência para a sua própria caminhada. E se algum desses pontos te chamou a atenção, deixa aqui nos comentários e fortalece nossa comunidade online. E se esse vídeo pode ajudar também alguma pessoa que está iniciando no caminho, compartilhe com essa pessoa. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, um grande abraço e nos vemos em breve. Arro!